Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não entende controle emocional. Não se trata de manter a calma. Trata-se de como sua mente molda silenciosamente seu comportamento, seus relacionamentos e a maneira como as pessoas reagem a você sem que você perceba. Se você ficar até o final, entenderá os padrões psicológicos por trás de suas reações, porque você repete certos comportamentos e como sua mente, na verdade, constrói hábitos emocionais no dia a dia. Porque a verdadeira questão não é o que você sente, é o que sua mente faz com que você sente. E a maioria das pessoas nunca percebe esse processo acontecendo. Agora pense por um instante. Quantas pessoas já desapareceram da sua vida sem qualquer explicação? Quantas vezes alguém que parecia interessado, presente e conectado simplesmente se afastou, parou de responder mensagens ou se tornou emocionalmente distante da noite para o dia? O mais intrigante é que, na maioria das vezes, o motivo não é aquele que você imagina. Muitas pessoas passam anos acreditando que foram rejeitadas, substituídas ou esquecidas, quando, na realidade, existem mecanismos psicológicos muito mais profundos por trás desse comportamento. Neste vídeo, você vai compreender o verdadeiro motivo pelo qual as pessoas somem. Vamos explorar como a psicologia do comportamento humano explica os afastamentos repentinos, o papel das emoções ocultas nos relacionamentos, os padrões mentais que levam alguém a desaparecer e os sinais que quase ninguém percebe antes que isso aconteça. Você também entenderá como a necessidade de validação, o medo da vulnerabilidade, a sobrecarga emocional, os estilos de apego e os conflitos internos influenciam diretamente a forma como as pessoas se conectam e se afastam. Este é um espaço de compreensão da mente humana e das emoções modernas, ajudando você a entender a ansiedade, relacionamentos, inseguranças e pensamentos internos através da psicologia e do comportamento humano. Porque, no final, a pergunta não é apenas por que as pessoas somem. A verdadeira pergunta é: o que acontece dentro da mente de alguém antes de decidir desaparecer? E a resposta pode mudar completamente a forma como você enxerga seus relacionamentos a partir de hoje. Você já passou pela situação de estar conversando normalmente com alguém, trocar mensagens todos os dias, compartilhar momentos, criar expectativas e, de repente, essa pessoa simplesmente desaparecer? Sem explicação, sem despedida, sem um motivo claro. O mais difícil nem sempre é o afastamento em si. É o silêncio que fica depois dele. A mente humana tem dificuldade em lidar com perguntas sem respostas. Por isso, quando alguém some, muitas pessoas começam a procurar defeitos em si mesmas, revisam conversas antigas, lembram de cada detalhe e tentam descobrir onde erraram. O problema é que, na maioria das vezes, esse processo cria um desgaste emocional enorme. Enquanto a outra pessoa já seguiu sua rotina, quem ficou busca explicações para algo que talvez nunca seja dito. E é exatamente nesse ponto que a mente começa a construir histórias para preencher os espaços vazios. Histórias que nem sempre correspondem à realidade, mas que conseguem provocar ansiedade, insegurança e uma sensação constante de rejeição. O que a maioria das pessoas não percebe é que o sofrimento causado quando alguém some raramente vem apenas da ausência daquela pessoa. Grande parte da dor nasce de um mecanismo automático da mente que tenta recuperar o controle diante da incerteza. Quando não existe uma explicação clara, o cérebro entende a situação como algo inacabado e continua voltando ao mesmo assunto repetidamente. É por isso que algumas pessoas passam dias, semanas ou até meses pensando no que aconteceu, mesmo quando tentam seguir em frente. Sem perceber, elas começam a observar sinais, interpretar curtidas, visualizar mensagens antigas e procurar pistas que possam explicar o desaparecimento. O problema é que esse comportamento cria uma armadilha silenciosa. Quanto mais você tenta encontrar respostas externas, mais sua atenção fica presa ao que perdeu. E, aos poucos, isso começa a influenciar sua vida social. Você passa a confiar menos, cria expectativas mais baixas, evita se abrir completamente e desenvolve mecanismos de proteção que parecem segurança, mas muitas vezes são apenas medo disfarçado. O mais curioso é que tudo isso acontece sem que a maioria das pessoas perceba que o verdadeiro conflito já não está mais na outra pessoa, mas dentro da própria mente. E é exatamente nesse momento que muita gente começa a mudar sem perceber. Depois de passar por alguns afastamentos, mensagens ignoradas ou pessoas que desapareceram sem explicação, algo acontece nos bastidores da mente. A pessoa continua saindo, conversando e conhecendo gente nova, mas já não se entrega da mesma forma. Ela pensa 2 vezes antes de demonstrar interesse, evita criar expectativas e passa a esconder sentimentos que antes expressava naturalmente.
O problema é que esse comportamento, criado para evitar sofrimento, também cria distância. Aos poucos, a espontaneidade desaparece. A confiança se torna mais difícil. As conexões ficam mais superficiais. E o mais curioso é que quem vive isso raramente percebe a transformação acontecendo. Parece apenas uma adaptação à realidade, quando na verdade uma resposta emocional construída por experiências anteriores. Com o tempo, essa proteção silenciosa pode fazer alguém se sentir sozinho mesmo cercado de pessoas. Porque relacionamentos não são afetados apenas pelo que os outros fazem conosco, mas também pelas barreiras que aprendemos a levantar depois de cada decepção. E existe um detalhe ainda mais importante nessa dinâmica que quase ninguém percebe quando tenta entender por que certas pessoas entram e saem da sua vida repetidamente. Seu cérebro não reage apenas ao que está acontecendo agora. Na verdade, grande parte das emoções que surgem quando alguém desaparece tem relação com experiências muito mais antigas do que a maioria das pessoas imagina. Quando uma situação atual lembra, mesmo que de forma sutil, alguma rejeição, abandono, exclusão ou decepção vivida no passado, a mente ativa registros emocionais que já estavam armazenados. É por isso que duas pessoas podem passar pela mesma situação e reagir de maneiras completamente diferentes. Enquanto uma segue em frente com relativa tranquilidade, a outra sente um impacto muito maior. O desaparecimento de alguém nem sempre dói apenas pelo que foi perdido naquele momento. Muitas vezes, ele desperta sentimentos antigos que nunca foram totalmente compreendidos ou processados. A mente então conecta essas experiências sem que você perceba, criando a sensação de que aquela dor atual é maior do que deveria ser. E quanto mais esse padrão se repete ao longo da vida, mais forte ele se torna. Aos poucos, a pessoa começa a esperar afastamentos, criar cenários negativos e interpretar comportamentos neutros como possíveis sinais de rejeição. O mais intrigante é que essa repetição emocional influencia escolhas, relacionamentos e expectativas futuras de maneiras muito mais profundas do que parece à primeira vista. No momento em que você começa a observar esses padrões em vez de reagir automaticamente a eles, algo interessante acontece. A história deixa de ser apenas sobre as pessoas que foram embora e passa a ser também sobre a forma como sua mente interpreta essas partidas. Isso não significa ignorar a dor, fingir que não aconteceu ou acreditar que tudo tem uma explicação simples. Significa perceber que nem todo afastamento é uma confirmação de que você não foi suficiente, assim como nem todo silêncio é uma prova de rejeição. Muitas vezes, as pessoas desaparecem por conflitos internos, medos, limitações emocionais ou situações que têm muito mais relação com elas do que com você. Quando essa compreensão começa a surgir, a necessidade desesperada de encontrar respostas imediatas perde força. Aos poucos, a atenção deixa de ficar presa ao comportamento do outro e volta para algo muito mais importante, a maneira como você constrói significado para aquilo que vive. E talvez seja exatamente aí que esteja a maior mudança. Porque algumas pessoas passam a vida inteira tentando entender por que os outros somem, sem perceber que a pergunta mais transformadora sempre foi outra. Por que certas ausências continuam ocupando tanto espaço dentro da mente mesmo depois que a pessoa já foi embora? Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem a si mesmas. Quantas decisões da sua vida estão sendo tomadas por padrões que você nem percebe que existem? Muitas das dores que carregamos, dos relacionamentos que se repetem e dos conflitos que parecem não ter explicação nascem em partes da mente que raramente observamos com profundidade. E enquanto esses mecanismos permanecem invisíveis, continuamos reagindo da mesma forma, vivendo as mesmas frustrações e enfrentando os mesmos bloqueios emocionais. Se você deseja compreender melhor seus pensamentos, emoções, comportamentos e as forças ocultas que influenciam sua vida diariamente, vale conhecer o material do Bom Dia Café, Ponto com Terapia. Ele reúne conhecimentos de psicoterapia, psicanálise e filosofia de forma acessível e prática, explorando temas como arquétipos, sombra, persona, sonhos, símbolos, inconsciente e desenvolvimento pessoal. Além disso, conecta ensinamentos de diferentes correntes do pensamento humano para ajudar você a enxergar padrões que normalmente passam despercebidos. O objetivo não é oferecer respostas prontas, mas proporcionar algo muito mais valioso: compreensão. Porque quando você entende a origem de determinados comportamentos, começa a enxergar sua própria história sob uma perspectiva completamente diferente. Muitas pessoas passam anos tentando mudar suas atitudes sem compreender o que realmente está alimentando essas atitudes. O link está no comentário fixado.
Talvez essa seja uma das oportunidades mais importantes para quem deseja desenvolver autoconhecimento genuíno, fortalecer a inteligência emocional e construir uma relação mais consciente consigo mesmo. E o que você vai ouvir agora se conecta diretamente com essa descoberta. Talvez o mais curioso sobre tudo isso seja perceber que as pessoas nem sempre deixam marcas pelo tempo que ficaram, mas pelo significado que a nossa mente atribuiu à presença delas. Algumas passam anos ao nosso lado e são esquecidas com facilidade. Outras permanecem por pouco tempo e continuam ocupando espaço nos nossos pensamentos muito depois de terem ido embora. No fim, a ausência raramente fala apenas sobre quem partiu. Muitas vezes, ela revela expectativas, medos, lembranças e emoções que já estavam dentro de nós esperando uma situação para emergir. E é exatamente por isso que duas pessoas podem viver a mesma experiência e carregar histórias completamente diferentes sobre ela. A mente humana possui uma habilidade impressionante de transformar acontecimentos em narrativas. E, muitas vezes, o sofrimento não nasce apenas dos fatos, mas da interpretação silenciosa que construímos ao redor deles. Enquanto tentamos entender o comportamento dos outros, acabamos encontrando perguntas mais profundas sobre nós mesmos. Talvez algumas pessoas desapareçam porque não souberam permanecer. Talvez outras simplesmente tenham seguido caminhos diferentes. E talvez existam situações que jamais serão totalmente explicadas. Mas existe algo intrigante nisso tudo. A vida continua seguindo em frente, enquanto a mente escolhe cuidadosamente quais histórias guardar e quais deixar partir. E quanto mais observamos esse processo, mais percebemos que algumas das respostas que procuramos nos outros sempre estiveram escondidas em um lugar muito mais próximo do que imaginávamos. Se este vídeo fez você refletir de alguma forma, aproveite agora para deixar o seu like. Isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdo sobre psicologia, comportamento humano, emoções, relacionamentos e desenvolvimento pessoal para cada vez mais pessoas. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Publicamos conteúdos que ajudam você a compreender melhor sua mente, seus padrões emocionais e os comportamentos que influenciam sua vida todos os dias. Quero saber sua opinião. Você já viveu uma situação parecida com a que foi apresentada neste vídeo? Ou existe algum ponto que mais chamou sua atenção? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua participação enriquece a conversa e pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo momento. E se você quer continuar aprofundando seu entendimento sobre a mente humana, clique agora no vídeo que está aparecendo na tela. Ele complementa perfeitamente o que você acabou de assistir. Aproveite também para acessar nossa playlist completa, onde você encontrará outros conteúdos sobre psicologia, emoções, hábitos, personalidade e comportamento social. E se você chegou até aqui, comente a frase: "Eu cheguei até o fim". Assim vou saber quem realmente acompanha os vídeos até os últimos segundos. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.